todo mundo achando que ia ser Fluminense e Cruzeiro essa final da Copa do Brasil. E ontem o Corinthians deu a cara e hoje o Vasco deu a cara, né? Depois de um primeiro tempo ruim, que o Fluminense foi melhor que o Vasco. No segundo tempo, o Vasco foi buscar um empate. Depois, eu acho que a virada foi um bônus, né? O jogo se encaminhava para 1-1. O Fluminense até um pouquinho melhor na reta final do segundo tempo, mas aí o Vasco buscou o segundo gol com o Verratti. Uma das duas alterações do Diniz, hein? O Diniz é vintage mesmo, né, Tomás? Ah, sim, né? Porque pode fazer 5 alterações, mas ele faz 2, que nem era no tempo que ele jogava, eram 2. Eram duas. Depois de um tempo passou a ter a terceira, né? Mas acho que ele pegou o tempo de duas trocas só. O Zubeldia, diga-se, fez 3. Somando os dois, 5. Tá ótimo. Né? Conservadores. Tá ótimo, esses jogos de 10. Excelente para quem está narrando, né? Eu odeio ficar rasurando o meu papel quando eu estou comentando o jogo. É meio time que você tem que mudar. Tem 10 rasuras ali, né? Você tem que montar um esquema tático novo com os 5 que entraram, né? Mas enfim, o Diniz, ele tem um pouco essa característica mesmo. E o Zubeldia tinha, os São Paulinos reclamavam disso. Reclamavam de manter ele fazia alteração só depois dos 35 do segundo tempo. E poucas, né? 1 ou 2 e tal. Então são caras... Mas o Vasco não voltou melhor para o segundo tempo? Não conseguiu o empate, Sim. né? Para que ficar trocando? Trocar por trocar? Exato, certo. Eu acho que nem o técnico é obrigado a trocar por trocar no segundo tempo, como nem é obrigado a não trocar por não trocar no primeiro. Assim, a gente já viu em vários momentos, o time está dando errado. O time está dando errado. Mas vai tirar o cara, os jogadores ficam melindrados, técnicos evitam, né? Sim. Tira o cara, 20 minutos, 30 minutos de jogo. Não é culpa tua, mas o time não está funcionando, precisa trocar. Os técnicos evitam isso no primeiro tempo e acho que fazem substituições, às vezes, demais. No segundo, não foi o caso hoje de Vasco e Flu. E a gente já começa a ver os melhores momentos da virada do Vasco no Maracanã. E eu vou além, viu, Júlio? Tem também comentarista que se acha obrigado a falar que tem que acontecer alguma alteração, sabe? 15, 20 do segundo tempo. Também. Se ele não fala nada, ele acha que alguém deve estar pensando, esse comentarista não sabe nada, não vai sugerir uma troca para o treinador. Tá aí, primeira chance do jogo, chance do Fluminense. Claro, mando do Vasco da Gama, maioria vascaína nas arquibancadas. Esse foi um lance estranho, né? O Pumita chega e o contra-ataque do Fluminense é perigoso. O contra-ataque do Fluminense é o do gol, não é? O contra-ataque da jogada... Não é o do gol. Não é o do gol do Fluminense, mas... Se bem que eu acho que é assim, viu? Que acho que o contra-ataque gera falta. Ficou na sua cabeça. Exatamente. Assistência do Thiago Silva, hein? Exatamente. No lance anterior, a chegada do Pumita, o zagueiro afasta, a bola bate no Fábio, ali uma coisa meio estranha. E aí, depois, na cobrança de falta do René, o Thiago Silva passa pro Serna. Eu achei que o Léo Jardim... Demorou um pouquinho. Tinha que defender aquela bola, mas... Pode ser. Mas primeiro tempo melhor do Fluminense, tá? Assim, mais controlador do jogo, com o Nonato, né? Hércules no banco. Isso. Nonato junto com o Martinelli e com o Lúcio Acosta. No segundo tempo entraram o Hércules e o Ganso, pelo Nonato e pelo Lúcio Acosta. E aí a gente vê, esse lance mostra como as defesas estavam meio que desatentas, errando muito também na saída de jogo. Acho que a maioria das jogadas criadas no primeiro tempo foram fruto de erros defensivos. E aí a gente já está vendo o segundo tempo, comecinho do segundo tempo com o gol do Ryan. Gol do Ryan. Que foi, diga-se, a gente cornetou aqui a bola de prata, mas no prêmio da CBF ele foi eleito, né? A revelação do Campeonato Brasileiro. Justo. Ele é a revelação da temporada. E hoje jogou como falso 9. O Vasco jogou sem o Verratti, com o Nuno Moreira, com o Felipe Coutinho, e o Ryan enfiado. Enfiado não, né? Aquele 9... Não um falso 9, é um jogador mais adiantado, mas com muita movimentação. E é dentro da área que ele surge para fazer o gol do empate. É um baita jogador o Ryan. Tomara que o Vasco demore para vender, mas Essa incrível do Pumita, né? Que exato, cabeceio. Tomara que o Vasco demore para vender, mas eu acho quase impossível que isso aconteça, Tomás. Sim. Ainda mais na situação financeira na qual se encontra o Vasco da Gama. Muito diferente do Palmeiras, muito diferente de outros clubes brasileiros que vendem, às vezes, antes do que o cara pode oferecer, sabe? O Palmeiras poderia tentar segurar mais um pouco alguns de seus jogadores. Eu, pelo menos, fico um pouco frustrado, sabe? Mas, enfim, também é compreensível. O lance do gol. 48.
chama a atenção, a gente não tem o início da jogada, eu não lembro qual atleta, não sei se é o Ryan, que sofre uma falta duríssima no meio-campo. Opa! Nocaute aí. Coitado do Verratti. E ao invés dele fazer malabarismo para provocar o cartão para o adversário, ele levanta imediatamente, põe a bola no chão, bate a falta e a bola, na sequência da jogada, vem a bola ali para a esquerda. Quem que faz o cruzamento? Você falou? O cruzamento é o Gomes. O Gomes, e eu estava vendo... Faz o cruzamento, é o Freitas, né? A torcida do Fluminense pega um pouquinho no pé do Freitas também. É o Freitas na marcação do Verratti no gol. E essa é uma marcação muito mal feita, Muito né? mal feita. Ele tá com a mãozinha aqui tentando fazer o quê? O Verratti ganha o espaço. É isso que o atacante faz, né? Ataca o espaço, ataca a bola. E o zagueiro, se o zagueiro não atacar junto, se o zagueiro não tiver não colocar o corpo na frente, não ocupar o espaço, não tentar chegar a bola antes, o atacante, ainda mais um atacante que nem o Verratti, vai te machucar a vida inteira. Então o Freitas acho que vai dormir pensando nesse lance aí por um bom tempo. Porque, assim, Tomás, pode ser que o Fluminense ganhe o jogo de volta por 4-0 e não faça a menor diferença. Mas acho difícil que isso aconteça. Me parece que o Vasco... Sabe o que o Vasco fez hoje? Sabe aquilo que eu falei ontem, Tomás, do Fluminense carrega um mês e meio, o Vasco carrega um mês e meio, né? O Fluminense carrega uma grande fase no Campeonato Brasileiro que o levou à 5ª posição. E o Vasco carrega uma péssima reta final de Campeonato Brasileiro que o deixou ali, perto da zona do rebaixamento no fim do campeonato, com 45 pontos. Hoje o Vasco pegou uma borracha, aquela branquinha com a capinha verde, assim, aquela que a gente usava na escola, e fez assim, ó. Apagou um mês e meio, acabou. É isso acabou. Mesmo. Vasco jogou bem, foi competitivo, ganhou do Fluminense. E agora o jogo de volta, o Fluminense que se vire. Ganhou todas com o Zubeldia, né? Primeira vez que o Zubeldia perde no Maracanã, mas o mando não era dele. E fora de casa ele só tinha vencido um jogo. Contra o Grêmio, se eu não estou enganado. Então agora o glorioso Zubeldia vai ter que ganhar no Maracanã, com o mando, com a torcida do Fluminense do seu lado, para forçar, no mínimo, pênaltis. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu não lembro quem é que falou na transmissão, numa das transmissões pela TV ou pelo streaming, que que se o Vasco se classificar vai chegar na sua 3ª final, se o Fluminense se o Fluminense se classificar vai chegar na sua 4ª final. Pouco, né? Uma história já grandiosa de Copa do Brasil, iniciada em 89, o Vasco só chegou em 2 finais e o Fluminense em 3 finais. Bem menos do que o Flamengo, por exemplo. É um torneio, Tomás, que pegou algumas fases bem ruins desses dois, né? Assim, do surgimento da Copa do Brasil, ressurgimento, né? Porque ele é um revival da Taça Brasil, que acabou sendo unificada como título brasileiro para os times que ganharam. Mas a Copa do Brasil, ela é a clara herdeira da Taça Brasil, lá dos anos 50, várias vencidas pelo Santos do Pelé, a primeira de todas vencida pelo Bahia em 1959. Então, o ressurgimento da Copa do Brasil pega um período de anos 90 ruim do Fluminense. Era bom do Vasco. Mas, por alguma razão, naqueles anos, o torneio era dominado pelo Grêmio, por outros, o Palmeiras chegava, enfim, outros clubes. Cruzeiro sempre foi bom nesse torneio. E aí tem aquele momento de times da Libertadores não disputam a Copa do Brasil. Quando o Fluminense é bicampeão brasileiro, ele ainda tinha a regra? Estava ali, né? Sim, 2010, 2012, 2014 que volta. Então, quer dizer, bons times do Fluminense, Unimed, não disputaram a Copa do Brasil. E mesmo do Vasco, no último grande time do Vasco, Nacional, aquele de 2011, 11 para 12, né? Que disputa o título brasileiro até o fim, em 11, acaba indo para o Corinthians o título, e em 12 é o grande rival do Corinthians, naquela campanha de primeira Libertadores da história, e única até agora, né, da história do Corinthians. O jogo das quartas de final é uma espécie de final antecipada, por mais que, obviamente, o Corinthians depois tenha tido que passar pelo Santos e pelo Boca Juniors. Mas alguns bons times de Vasco e Fluminense não jogaram a Copa do Brasil. E aí, quando reabre para os times que não estão na Libertadores, os dois já caíram, né? O Vasco já caiu bastante, já há bastante tempo. Então, eu acho que é compreensível essa quantidade de finais, mas, claro, não é tão condizente com a grandeza dos dois. Muito bem, vamos às estatísticas dessa partida daqui a pouco. Daqui a pouco, então, as estatísticas de Vasco da Gama 2, Fluminense 1. Resultado importante aí para o Vasco, que, como o Júlio falou, talvez, para muita gente, era o patinho feio, né, dessa disputa, assim como o Corinthians na disputa que começou ontem, de repente pode pintar aí uma final
que só aconteceu no Mundial da FIFA, na primeira edição do Mundial da FIFA. Única vez mesmo, Rio-São Paulo? Rio-São Paulo lá atrás. Pode ser, aí né? Pode ser. Eu acho que Vasco e Corinthians... Eu não vou... Na década de 50, talvez, o Corinthians ganhou muitas vezes, né? Ganhou 3 vezes só nos anos 50. E o Vasco vinha com um time muito forte, né? Que era o Expresso da Vitória dos anos 40, um pouco enfraquecido no começo dos anos 50, mas ainda competitivo. Já checa isso. E é relevante, anos, porque as pessoas podem falar em casa, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo era o Roberto Gomes Pedrosa. Depois foi ampliado para outros times do Brasil e hoje virou Campeonato Brasileiro. Claro. Né? Rio-São Paulo era, na prática, o Campeonato Brasileiro, daqueles tempos. E era muito mais difícil de ser vencido do que a Taça Brasil. Na Taça Brasil você tinha... Principalmente à época, 4 grandes, no máximo. 4 ou 5 grandes, né? Um de São Paulo, um do Rio, um de Minas, um do Rio Grande do Sul. E o vice-campeão de um desses 4 que não estados. tinha uma força que tinha os outros de São Paulo e do Rio. E justamente quando eles mostraram essa força, exemplo histórico, o Cruzeiro do Tostão, é que, opa, vamos ampliar. Né? Aliás, o único título de Minas Gerais na Taça Brasil. Né? E o Rio Grande do Sul nunca ganhou. Né? Nem Grêmio, nem Internacional, nenhum deles ganhou a Taça Brasil, que no final das contas ficou só com Palmeiras, Santos, Bahia, Botafogo e o Cruzeiro. Exatamente. Eu acho que os únicos 5 campeões. Bom, você tinha que ser campeão paulista ou carioca e tal, para disputar. Bom, é muito simples. Por exemplo, a Taça Rio-São Paulo de 54 teve todos os jogadores da seleção de 54, da seleção da Copa de 54. 58 também, mas a Taça Brasil de 62, por exemplo, não teve todos os jogadores bicampeões do mundo em 1962 no Chile, porque vários times que cederam jogadores à seleção não estavam na Taça Brasil. Importantíssima tal, mas só para mostrar a relevância também da Taça. Assim, existiu uma transição no futebol brasileiro. Né? Era o futebol, o que se chamava de Campeonato Brasileiro, nos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, eram os campeonatos de seleções regionais. Seleção paulista contra a seleção pernambucana, seleção carioca contra a seleção gaúcha, seleção paranaense contra a seleção cearense. As seleções dos estados, e era motivo de muito orgulho para o torcedor que o jogador do seu time estivesse na seleção do estado. Isso é a história do futebol brasileiro. Então, quando o pessoal fala assim, vocês aí que são contra a unificação, fingem que o futebol brasileiro não existia antes de 1971. E eu falo, vocês aí que são só da unificação, fingem que o Campeonato Brasileiro não existia antes de 1959, então. E ele existia com o futebol de seleções, depois o torneio Rio-São Paulo ocupou esse espaço, depois o torneio Rio-São Paulo ficou pequeno para o país, para o desenvolvimento do país. Agregaram-se times de fora de Rio e de São Paulo, isso virou o Robertão. Por 4 anos foi disputado assim, e aí virou o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro a partir de 1971. Essa é a história do futebol brasileiro. Ninguém quer apagar, mas também ninguém quer ficar... Quer dizer, ninguém não. Nós aqui não queremos ficar forçando barras. Bom, a gente segue no Maracanã, vamos ouvir agora o técnico do Fluminense, o lado derrotado nessa noite. Fala, Zubeldia. Realmente ali com o Everaldo, o Serno, os jogadores não conseguiram dar sequência ali em jogadas ofensivas. Obrigado. No, yo repito que fue un partido parejo. Nosotros un poco mejor el primer tiempo, el segundo ellos un poco mejor. Ellos tuvieron la virtud de hacer 2 goles, nosotros hicimos 1 y la serie fue muy pareja. Por supuesto el rendimiento del primer tiempo fue mejor porque hicimos un gol y ellos no pudieron concretar. El segundo tiempo el gol tempranero de ellos por ahí desestabilizó un poco, los hizo crecer a ellos, pero después se equilibró y no hubo muchas situaciones de gol, salvo la última, que fue una corrida, un accidente ahí un poco dudoso con la falta de Hércules a Rayán. Pero repito que fue una serie pareja. Sabíamos que iba a ser una serie dura. Todas las series en semifinales son duras. Bueno, quedan 90 minutos. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte, da Central Fluminense. A minha pergunta vai ser parecida com a que eu te fiz no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco também. Você é argentino e disse que entende a importância dos clássicos, mas a sensação é que fica que o Vasco pareceu mais ligado no jogo, jogando mais um clássico do que o Fluminense. Queria saber se você concorda com isso, como lidar com isso para o próximo jogo. Me parece que los 2 partidos fueron parejos, ellos tuvieron la virtud de convertir, tienen un jugador muy desequilibrante
a mi entender, que es Ryan. Y después han sido muy parejos los dos partidos. Quedan 90 minutos y bueno, vamos a ver quién pasa a la siguiente fase, ¿no? Nosotros estamos con toda la ilusión y vamos a trabajar para pasar, porque no es 90 minutos, son 180 minutos. Para eso está en la serie y tenemos que definir acá con más torcedores nuestros que ellos. Siempre la mentalidad para cerrar una serie, por supuesto, tiene que ser ganar. Y bueno, vamos a buscar eso de un triunfo. Tá tranquilito, hein? O seu dia, ao contrário de você, não deu tempo dele tirar a bala da boca e colocar no chão, né? Na hora que começou a coletiva, Júlio Gomes. E se ele o fizer, por favor, levar a bala no lixo depois, né? Tava tranquilo o Zubeldia, calmo, quase com certo desdém pela derrota. Você sentiu isso? Senti. Senti um pouco assim, tipo, tudo bem. Temos Domingo a gente resolve. domingo, é isso.